nosso pregador da noite, que você possa suplicar sobre ele também a graça, a presença do Espírito Santo, que inflama os corações. Vá pedindo o poder, o discernimento, o dom da sabedoria, para que ele seja profeta, anuncie e denuncie aos nossos corações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todo mundo, boa noite, tudo bem? Vamos falar aqui quanto tempo eu tenho? Alguém sabe? Uns 15 minutos? Isso, 15 minutos, Acácio. Tá bom. Que bom. Então, deixa eu só, acho que eu perdi o PDF aqui. Deixa eu abrir aqui de novo, que eu li o tema de novo. Anotei aqui. A confiança naquele que é, em quem escolhe crer. E aí, para nos ajudar, peguei aqui uma passagem que está lá na segunda carta a Timóteo, escrito por Paulo, que diz: oi, meninazinha. A Rafael nem sou meninazinha. Mas diz assim, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. É este o motivo por que estou sofrendo assim, mas não me queixo. Sei em quem pus minha confiança e estou certo que é capaz, que é assaz poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. É este o motivo por que estou sofrendo assim, mas não me queixo. Sei em quem pus minha confiança. E estou certo de que é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. E aí, olhando, né, a vida de Santo Antônio, parece muito fácil, né? Uma vida tranquila, né? Andou de lugar, foi para o Marrocos, voltou para trás, ficou doente, naufragou. Essa parte não foi muito legal, né? Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui para a noite de hoje, motivado aqui por esse tema, são esses dois aspectos que, que a gente é levado a entender, né? A pensar e a meditar. Que nós escolhemos crer. É uma escolha nossa, é uma decisão. Então, passa pela nossa liberdade. Então, Deus nos dá a possibilidade de não crer nele. Podemos usar mal da nossa liberdade, e decidir não acreditar, ou decidir não buscar, ou decidir não acompanhar, ou decidir não se curvar. Mas podemos também acreditar
naquele que é. Então, nós acreditamos no Senhor, porque Ele é aquele que é. E aí faz toda a diferença na jornada da nossa vida, assim como fez na jornada da vida de Santo Antônio. Então, a vida de Santo Antônio foi uma vida de decisão diária, assim como a nossa vida também precisa ser uma vida de decisão diária. Santo Antônio, se a gente olhar ali a trajetória da vida dele, por muitos e muitos momentos, ele projetou algo e essa projeção depois foi sendo modificada. Então, ali na história, né, de vida que ele tinha, existia uma projeção para que ele não fosse padre, né, nem irmão, nem nada, né? Existia ali uma projeção para que ele seguisse ali, né, os ofícios do pai, ou a aproximação ali com a coroa, né, com o rei, com o pessoal ali mais por cima, e fosse um homem que tivesse ali um homem de relevância, né, poderoso e tudo mais. E aí ele escolhe, então passa pela escolha dele, e ele vai lá para os agostinianos, né, se eu não me engano. Vai lá para os agostinianos. Fica por lá um tempo, percebe que Deus o chama para outro lugar. E esse outro lugar que lhe interessa é o Marrocos, né? Ele queria ser mártir, né? Chega a embarcar, chega a sair, mas contrai a cólera, volta para trás, o navio naufraga, chega na onde ele não tinha projetado para estar. Então, as projeções que foram sendo feitas foram sendo reestruturadas ao longo da vida de Santo Antônio. E ele poderia ter, em algum momento, escolhido não seguir. Ele teve essa oportunidade, assim como todos nós temos o tempo todo. Então, essas duas, a gente pode chamar assim, mas acho que são duas orações, né? Os dois pedacinhos da frase, hein? Eles nos chamam, eles se complementam e tornam um ciclo de uma maneira saudável. Saudável para a nossa experiência em Deus e saudável para a nossa experiência vocacional. Então, lá no primeiro dia, a Eduarda falava bastante sobre o chamado, né? Ela citou até algumas coisas assim, como foi o chamado dela, né? Que ela se chamou, algumas coisas assim que ela foi se deixando ser cativada, né? Nos levando a pensar também na nossa forma de nos relacionarmos com a nossa vocação, né? Lembrando que a todo homem é dado uma vocação. Então, a nós aqui que estamos no caminho vocacional, a vida consagrada na comunidade Novo Ardu, nesse carisma, temos um chamado. Assim, todo homem, toda mulher, dentro da igreja, também tem o seu chamado, tem a sua vocação. Aquele chamado que Deus lhe comunicou, que lhe chama, e nós precisamos e podemos decidir em crer ou não. E crer é como diz o apóstolo aqui, né? O Paulo vai dizer que e esse é o motivo que estou sofrendo assim, né? Mas antes, um pouquinho, ele está falando da perseverança e do sofrimento em se levar em levar o anúncio do Evangelho. E nesse trechinho, logo no início do versículo 12, quando ele fala que o motivo por ele estar sofrendo assim é esse motivo de amar e anunciar o Evangelho.
Então, esse amor, o anúncio ao evangelho, traz a ele um sofrimento. Mas ele sabe em quem ele pôs a sua confiança. Sei em quem pus minha confiança. Então, por mais que exista o sofrimento, por mais que existam os intempéries, por mais que ele fosse preso, por mais que ele sofresse, por mais que ele estivesse numa terra estrangeira, por mais que ele tivesse o espinho cravado na sua carne, no qual ele diz em outro lugar, né, em outro momento, que pediu ali, né, deixa eu entender que fez o pedido para que o Senhor retirasse aquele espinho, aquela causa de pecado, mas ele sabe que aquela causa de pecado é ali um movimento que vai lhe dar libertação, porque ele vai ter que lutar para não cair no pecado. Então, esse sofrimento, que é um sofrimento da condição que ele estava vivendo, é um sofrimento da vida humana, é o sofrimento da humanidade que ele traz, ele é um sofrimento que causa dor, que não ele não está se referindo a ele como sendo algo que lhe cause felicidade, né? É realmente um incômodo para ele, mas ele sabe em quem ele pôs a confiança dele. E sabe também que colocando a confiança no Senhor, que é poderoso, ele o guardará até a eternidade, até o momento que lhe for necessário. Então, esse movimento, né, de complementariedade do Senhor que se dá a serviço, né, que se dá a nós, né, que nos chama, que nos apresenta, e a nossa decisão em acreditar e confiar no Senhor, confiamos e acreditamos, porque sabemos, né, em quem acreditamos. Não confiamos e acreditamos em qualquer pessoa. Confiamos naquele que é. E aquele que é o nosso Senhor. Jesus Cristo, Todo-Poderoso, que veio revelar o amor do Pai a todo homem, a toda criatura, que morreu crucificado por nós e que enviou o seu Espírito sobre nós. E por isso nós estamos aqui. E temos hoje a capacidade de celebrar esse dia e essa trezena, né? Então, uma novena maior de 13 dias, ou seja, 13 dias que temos a oportunidade de experimentar de uma forma mais detalhada cada aspecto da vida de Santo Antônio, porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Amém? Então, para que a gente possa dar continuidade aqui na nossa noite, queria que a gente fechasse o olho rapidinho e pudéssemos fazer agora a nossa oração com essas palavras, né? Usando as suas palavras, mas com esse sentido, na verdade. Que nós confiamos naquele que é, em quem escolhemos crer. E você possa fazer a sua oração hoje atualizando isso. Senhor, eu confio em Ti, porque eu escolhi crer no Senhor por isso, por isso, por aquilo. Porque o Senhor me amou, porque o Senhor se revelou a mim, porque o Senhor me chamou, porque o Senhor me libertou, porque o Senhor abriu o meu coração e os meus olhos para enxergar aquilo que eu não podia ver. E por isso eu posso crer hoje e alimentar a fé que o Senhor me deu.
que Santo Antônio, nosso baluarte, possa nos ensinar a caminhar por todos os lugares como ele caminhou, acreditando no Senhor, colocando a sua confiança no Senhor, e que ele nos ensine assim a ser humildes, nos ensine a esperar na graça de Deus aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.